Bom dia, queridos e queridas. Aqui estamos com mais um episódio do nosso programa Nós Falamos. Aqui nós temos os profissionais, a professora Simone Oliveira e o psicólogo Ricardo de Souza. Bom dia. Bom dia. Então, um dos nossos ouvintes fez a seguinte pergunta: por que a literatura é importante para o desenvolvimento da criança com TDAH? Qual é a sua opinião sobre isso, Simone? Então, primeiramente, bom dia, gente. A literatura em si, ela tem muitas finalidades. Assim, na minha opinião, a maior é o conhecimento que a gente acaba adquirindo lendo. A gente fica isento de cair nessas fake news, porque a gente tem conhecimento suficiente para saber o que é verdadeiro, o que é possível e não. Então a gente acaba sempre lendo muito, a gente acaba lendo muitos artigos, jornais, livros, então a gente está sempre muito bem informado, a gente consegue desenvolver um posicionamento crítico, político sobre determinados assuntos e além de ajudar muito na imaginação. Porque a gente fica muito tempo lendo, então a gente se prende no livro e um dos outros pontos é que isso auxilia muito no autocontrole das emoções, porque a gente está a todo tempo tentando controlar as nossas emoções de acordo com o que o livro nos faz sentir. E a gente sabe que tem muito disso, né? De como a gente se sente com relação ao livro e como a gente acaba se colocando no lugar de alguns personagens, a gente elege nosso personagem favorito. Mas quando se trata do processo de aprendizagem da criança com TDAH, esse processo de ler, ele é muito importante. Porque essas crianças têm dificuldade de lidar com suas emoções, elas têm muita dificuldade de concentração e então essa literatura e a leitura constante e frequente ajuda muito para resolver esses problemas mesmo. E essa perspectiva de trazer para dentro da sala de aula, que é um âmbito que eu tenho um pouco mais de liberdade para falar, é bom que a gente tenha formas de prender a atenção desse aluno. Então, porque a gente precisa trazer para ele que isso é uma coisa positiva para ele nas questões tanto sociais, como eu disse, e acadêmicas. E se a gente souber trazer para eles conteúdos dos quais eles gostem, eles vão se dedicar cada vez mais aos estudos e nós vamos ajudá-los a aprimorar e obter cada vez mais conhecimento sobre determinados assuntos. Interessante. Então, a literatura para a criança, ela já é importante, né? Então, para essa criança com TDAH, é ainda mais importante. Exatamente. E para você, psicólogo, qual é a sua opinião a respeito disso? Bom, antes de falar disso, eu queria citar um fato interessante, que é a presença dos pais na vida acadêmica e social desse aluno com TDAH. Bom, os pais têm um papel fundamental desde pequeno na vida da criança, porque eles são a base para essa criança, onde ela vai se estruturar para ser um profissional nessa vida acadêmica dela. Uma vez que a gente pode observar que os pais que têm essa presença na vida acadêmica dos filhos, a gente pode ver um desempenho muito melhor do que aqueles que não têm esses pais presentes. E por isso que os pais têm um papel fundamental na vida dessas crianças e principalmente nas crianças com TDAH, que já têm uma dificuldade ainda maior do que as crianças que não têm essa deficiência. Então, fica essa dica para os pais: estejam atentos aos seus filhos, na vida acadêmica deles, sejam sempre engajados, auxiliando eles e dando esse suporte para eles na leitura, na literatura, como a professora disse, porque isso é um papel fundamental que a família deve fornecer. Então, galera, a presença dos pais é realmente muito importante para a criança. Agora, uma próxima pergunta é de um outro ouvinte nosso. Como podemos desenvolver a literatura e o prazer por ela nas crianças com TDAH? Qual é a sua opinião sobre isso, Simone? Então, eu acho que para despertar esse interesse nessas crianças, nós, professores, a gente precisa saber lidar com elas mesmo. Então, a gente precisa usar uma metodologia que chame a atenção deles. É muito bom quando a gente leva eles para a biblioteca, porque todo o ambiente foi preparado para que eles prestem atenção na leitura, que incentive eles a ler, porque tem várias outras pessoas lendo, é um lugar que tem mais silêncio, então isso acaba demonstrando que aquele lugar é feito para isso. Então eles acabam se concentrando mais, focando mais em ler. E
Outra coisa muito legal é que a biblioteca é muito colorida. Então, às vezes, se a gente não conseguir levar na biblioteca, é muito bom que a gente traga esse universo colorido para dentro da sala de aula, porque eles acabam prestando muita atenção. Por exemplo, quando a gente faz aquele teatro de fantoche, as crianças adoram, e as crianças com TDAH ainda mais, porque a forma como a gente muda a nossa voz para falar, trocando os personagens, o cenário que a gente prepara, isso acaba sendo muito bom para eles, porque isso prende a atenção deles de uma maneira assim, que é só vendo mesmo para vocês acreditarem. E também é muito bom a gente conhecer a especificidade de cada aluno, porque cada um gosta de um tema, gosta de um tipo de livro, e é bom que a gente ofereça livros sobre aquilo que a gente precisa passar, mas com as temáticas que eles gostam. Então isso acaba sendo muito bom para eles aprenderem sobre algo que eles já tenham interesse antes. Então isso acaba sendo, de certa forma, para nós uma arma para poder aprender eles, para poder ensinar eles a gostar mais de ler. Interessante. E para você, Ricardo? Bom, a leitura, ela é extremamente fundamental na vida dessas crianças com TDAH e até para nós, independente da idade. A literatura ela é extremamente importante. Ela gera para eles um senso de imaginação, de crítica e de lógica. E essas crianças, elas têm que ter, as famílias têm que ter tem que ter em mente que é super importante. Essas crianças elas devem sempre ter a literatura do lado delas. E principalmente, como a professora disse, em locais adequados, com livros adequados e de forma adequada. A criança com TDAH ela tem uma dificuldade um pouco maior do que as outras crianças, principalmente no quesito da leitura e da concentração, porque elas têm uma dificuldade de concentrar em livros que têm apenas letras, elas não conseguem concentrar e tirar o aprendizado daquilo. Então, livros com formas, com cores, eles são bastante indicados para essas crianças. E o local também é bastante importante, porque crianças com TDAH têm essa dificuldade no foco. E um local muito barulhento, com muitas perturbações, ele não é adequado para que essa criança tenha esse aprendizado, tenha essa absorção de conhecimento. Então, a biblioteca, como a professora falou, é um local muito importante, porque nela temos o silêncio, temos lá um local onde ela pode escolher o livro, isso é muito importante também, um livro que ela consiga escolher. Interessante. Então é isso aí, né, galera? Agora, uma dúvida minha mesma é como esse despreparo dos professores e dos pais pode influenciar na intensificação do TDAH e prejudicar na sua aprendizagem. Qual que é a sua opinião, professora? Então, eu acho que dentro da sala de aula existem muitos professores despreparados mesmo. E quando chegam crianças com TDAH, eles acabam não sabendo usar metodologias que incentivem esse aluno a gostar e querer ler e estudar. Então, isso acaba atrapalhando muito. Também os pais, muitas vezes, nem têm o diagnóstico. Então, eles não sabem tratar o filho com mais ajuda, mais cautela, e eles acabam muitas vezes falando que a criança é preguiçosa, que a criança não quer saber de nada, não leva nada a sério, e isso acaba também interferindo muito na autoestima da criança, porque ela fica ouvindo essas coisas, isso acaba interferindo muito na forma como ela se vê. Então, eu acho que a gente tem que, se a gente está percebendo algum sintoma, que não é a gente que faz, né, essa autoavaliação, se a gente está percebendo algum sintoma, a gente tem que realmente procurar tratar e receber o diagnóstico. Acho que o nosso psicólogo vai poder falar com a gente melhor sobre isso, porque senão a criança continuará sendo prejudicada e isso vai afetar muito o seu desenvolvimento. Bom, puxando um gancho do que a professora falou, no nosso país nós temos um sério problema que muitos sonegam as doenças, principalmente psicológicas. Isso é erradíssimo, principalmente com as crianças. As crianças, ela tem essa dificuldade e muitos acham que a idade delas, elas são agitadas e não levam elas para especialistas que sabem do que estão falando. É importantíssimo você levar um especialista, não autodiagnosticar a criança, sendo que você não tem conhecimento sobre isso. Por isso, levem elas a psicólogos, psiquiatras, pessoas que sabem o que estão falando, para que essa criança não tenha um embasamento na sua área da escola, na sua área profissional, quando ela crescer, e tratar isso o quanto antes é muito importante. Galera, então a gente pode perceber que levar as crianças ao psicólogo realmente desde cedo, né, é realmente muito importante. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio.
E fiquem ligados porque o próximo episódio será tão interessante quanto esse. Nós teremos o tema sobre o despreparo das escolas com relação às crianças e adolescentes com mobilidade reduzida. Então é isso, galera. Fiquem com o próximo episódio. Um beijo e até mais!